gente agora está na segunda parte da aula, né, que a gente vai tentar discutir um pouco sobre as características em que houve nesse processo de fluxo migratório, né, que a gente acabou tendo na década de 50, se iniciou principalmente na década de 50 e se intensificou entre a década de 80 e 90. E nisso a gente vai discutir um pouco mais. Vamos para o vídeo. A gente agora vai falar um pouco mais sobre as características, né, em que os fluxos migratórios acabaram proporcionando para os aglomerados urbanos, certo? E aí nisso a gente pode lembrar um pouco sobre o inchaço urbano, que a gente falou, um pouco sobre a migração, êxodo rural, enfim, tudo isso vai fazer um pouco mais de sentido com as características que a gente vai ter conhecimento nessa aula para que a gente possa entender outros fenômenos que aconteceram, né, que a gente vai ver mais na frente, né? Ok, tudo bem. E aí nisso eu vou ver um pouco a minha peça que eu tenho aqui para a gente ter de forma assim realmente verídica, né, o que a gente está falando e aí não ter nada que possa ser confundido nesse sentido, né? Ok. A parte da primeira característica que a gente pode falar é que a partir da década de 80 os grandes aglomerados urbanos passaram a ter muitas mudanças econômicas. Cara, pensa assim, ó. A bodega do seu Zé, lá, ela abastecia 20 pessoas, certo? Na década de 50. Na década de 70 e na década de 80, ela passou a abastecer ainda mais. Ela passou a abastecer 50 pessoas. Então pensa nisso no micro, né? Que já é uma grande influência a respeito do macro que a gente pode ter, né? Então imagina quando uma pessoa que empregava algumas pessoas e aí com a migração ela passou a empregar ainda mais e melhor para o patrão, né? Tinha um exército de reserva para a mão de obra dele, né? Caso faltasse. Então assim, mexeu muito na economia, sabe? Tanto na parte positiva, como eu acabei de falar, como na parte negativa também. Bom, uma próxima característica, né, é que houve uma redução na velocidade desses crescimentos dos aglomerados urbanos. Da mesma forma que tinham empregos, não havia também como crescer tanto, justamente por conta da estrutura em que as cidades apresentavam. Por mais que elas fossem consideradas urbanas para suas épocas, elas não tinham estrutura para suportar tanta gente assim. Porque, enfim, era uma urbanização que ainda estava acontecendo, era um processo que estava se desenvolvendo e aos poucos ele ia culminando num grande fenômeno, certo? Uma próxima coisa que a gente pode recapitular e falar, né, de forma bem mais sucinta, é que teve uma redução no ritmo de crescimento populacional nas grandes capitais e que as pessoas eram realocadas para cidades não metropolitanas. Eita, muita informação, calma. Reduzir o ritmo de crescimento populacional. Beleza. Por quê? Porque já tinha muita gente na cidade. Não tinha mais como caber tanta gente. E aí por isso que foi visto que isso estava diminuindo. Porque como já tinha muita gente, não tinha mais como caber pessoas ali. É o caso da Topic, né? Poxa, já tem muita gente na Topic, não dá para colocar mais, tem que colocar mais Topic. Poxa, mas não tem mais Topic. Então, precisa-se arranjar novas Topics para que novas pessoas possam estar nelas, né? E aí, com esse redirecionamento das pessoas para outras áreas, o que acontece, né? Isso foi, na verdade, o estopim de todos os processos que eu havia falado anteriormente. Cara, houve o processo de urbanização e de metropolização simultaneamente. Poxa, Paulo, a gente discutiu, né, urbanização um pouco, mas não conceituou, e metropolização é um conceito novo, não sei o que é. Tudo bem, vamos falar então. Bom, a urbanização é tudo aquilo que me proporciona infraestrutura, certo? É tudo aquilo que eu posso contar para o meu aparato, tanto físico quanto estrutural, quanto, enfim, do Estado, do governo, é aquilo que eu tenho de mais moderno, certo? A metropolização é justamente me
adequar dessa urbanização para que eu possa fazer com que cidades vizinhas dependam de mim, certo? Vou dar um exemplo. Fortaleza. Fortaleza é uma metrópole. E a gente tem vários polos aqui. Polo de saúde, polo de comércio, polo tecnológico, enfim. A gente é uma referência na região do Nordeste para muitas dessas coisas. Então, Fortaleza é uma metrópole, certo? No caso, Nordeste do estado, né? Do estado do Ceará. E aí, o que a gente pode ver, né? Com essas explicações de que teve a simultaneidade entre metropolização e urbanização. É que, cara, presta atenção. As cidades, elas se articulam através de uma hierarquia do espaço social. Como assim? Cara, classe média, classe alta, classe baixa. Classes sociais. E de acordo com o interesse dos atores sociais, o Estado promove esses interesses. Como assim? Vamos aqui. Se na época a terra era uma coisa que estava sendo muito escassa e as pessoas estavam indo para outras áreas não urbanizadas e metropolitanas e não metropolitanas também, o Estado fazia com que o capital imobiliário fosse mais alto nessas outras localidades, nessas outras cidades. Por que vão fazer isso? Dinheiro, né? E vão se aproveitar justamente de quem? Dos pobres. Então, o Estado, junto das classes altas naquela época, fazia com que as pessoas pobres pagassem terras que fossem caras, mesmo fora dos aglomerados urbanos. Mas, poxa, cara, não tem como eu pagar. Mas é o mais barato, né? Se eu considerar São Paulo, né? Rio de Janeiro, essa região aqui é muito melhor para você morar, né? Você concorda? E o pobre tinha que concordar, porque, enfim, ele tinha que ter uma casa, tinha que ter algum lote de terra. E aí nisso a gente consegue compreender um pouco mais sobre como esses fluxos migratórios acabaram influenciando, né, nas escolhas daquela época e tudo mais, nos interesses econômicos, políticos e sociais. E a gente vai discutir um pouco mais disso na próxima aula, já que a gente já entendeu, né, como é que, enfim, se articula mais ou menos, se articulou esse fluxo migratório para a realidade do Brasil.